Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o papo vai ser o bem na fronteira onde a ciência, a filosofia e até a teologia se encontram. E às vezes, entram em choque. É uma área fascinante, cheia de debates quentes. Pois é. E a gente tem aqui um material bem específico para discutir. Um artigo do Hugh Ross, que propõe usar perspectivas bíblicas como guia para pesquisa sobre a origem da vida. Uma ideia usada, né? Bastante. Ele sugere que a ciência não deveria se fechar só para o natural, mas considerar o sobrenatural também. Exato. E para contrapor isso, a gente tem uma análise bem crítica, bem detalhada mesmo, feita pelo Jorge Guerra Pires, que é PhD em bioinformática e tem um foco grande em lógica e em pensamento crítico. Sim, a crítica do Pires vai direto nos fundamentos metodológicos e filosóficos da proposta do Ross. Então, nossa missão aqui é meio que desembrulhar esses dois lados. Entender o que o Ross propõe, em que ciência ele se baseia e, principalmente, como o Pires avalia isso. Tipo, quais são as falhas que o Pires aponta? No fundo, é um debate sobre os limites da própria ciência, né? Exatamente. A ciência deve se ater só ao que pode testar, medir, mesmo que ignore outras possibilidades, ou deve abrir portas para o transcendente, mesmo que isso complique sua metodologia? É aí que está o centro da questão. Bom, para a gente entender a crítica do Pires, primeiro a gente precisa entender o argumento do Ross. Ele não tira isso do nada, né? Ele usa a ciência para começar. Qual é o ponto de partida dele? Isso. Ele usa a ciência como um trampolim, digamos. O ponto de partida é a cosmologia moderna. Sabe, os teoremas do espaço-tempo de físicos como Hawking, Penrose e depois Bourdieu, Guth, Vilenkin. Ah, sim. Aqueles que indicam que o universo teve um começo. O Big Bang e tudo mais. Exato. Esses teoremas são bem aceitos e mostram que o universo, incluindo o espaço e o tempo, tiveram um início. Aí o Ross interpreta isso não só como um fato científico, mas como uma evidência de uma causa maior, transcendente fora do nosso cosmos. Entendi. Ele conecta o início do universo com a ideia de um criador. Isso. Ele liga diretamente com passagens bíblicas, tipo Hebreus 11.3, ou textos que falam de Deus agindo antes da fundação do mundo. E é interessante notar que essa ponte entre o resultado físico e a conclusão teológica é um dos primeiros pontos que a crítica do Pires vai mirar. Já imagino. É um salto interpretativo, né? Saindo da física para a teologia. Exato. É uma inferência filosófica ou teológica que ele adiciona. Ok. Então ele estabelece essa base cosmológica para um criador. E aí ele vai para a biologia, para a origem da vida, criticando o naturalismo. Quais são os principais problemas que ele levanta contra a abiogênese? A ideia da vida surgindo só por processos naturais. Ele lista vários desafios que ele considera bem quase intransponíveis para o naturalismo puro. O primeiro é a dificuldade experimental de formar aminoácidos essenciais em condições que simulam a Terra primitiva. Aminoácidos tipo? Tipo lisina, arginina, que são básicos para a interação entre proteínas e DNA. Ele diz que mesmo nos experimentos clássicos, tipo Miller-Urey e variações, esses aminoácidos cruciais não aparecem direito, nem em meteoritos. Ok. Falta de tijolos básicos. E imagino a resposta do Pires. Dificuldade não é impossibilidade. Mas qual o próximo ponto do Ross? É exatamente essa a linha do Pires. O segundo ponto do Ross é um clássico, a homocirradidade. A questão da lateralidade das moléculas. Ah, sim. As moléculas canhotas e destras. Que, na vida, as proteínas usam só as canhotas e os açúcares do DNA-RNA só os destros. Isso. E o problema é que a química normal produz uma mistura 50-50, racêmica. Ross revisa os mecanismos naturais propostos para criar um desequilíbrio inicial, tipo luz de estrelas de nêutrons, mas haja tudo insuficiente, ou que os processos para amplificar isso em laboratório são muito artificiais, não funcionariam na natureza caótica. E o Pires certamente classificaria isso como... Argumento da lacuna. De novo, o famoso God of the Gaps. Onde a ciência ainda patina, Ross vê espaço para Deus. Pires critica essa lógica como sendo anticientífica, porque paralisa a busca por explicações naturais. Faz sentido, do ponto de vista metodológico.
Que mais o Ross aponta? O terceiro ponto é o tempo insuficiente. Ele cita pesquisas geológicas isotópicas mais recentes que colocam as primeiras evidências de vida lá para 3,8 bilhões de anos atrás. Nossa, bem no comecinho da Terra habitável, né? Pois é, assim que o planeta esfriou bastante para ter água líquida, ou seja, a vida teria surgido quase que, instantaneamente em termos geológicos, muito mais rápido do que se imaginava antes, tipo Carl Sagan, que pensava em talvez 1 bilhão de anos. Isso realmente aperta o cronograma para processos lentos de tentativa e erro. Com certeza. E aí vem o quarto ponto, a ausência da tal sopa pré-biótica. A ideia clássica de um oceano cheio de moléculas orgânicas. Exato. Ross diz que, apesar de procurarem muito, não acharam nos registros geológicos antigos depósitos que comprovem essa sopa rica. O que acham são pós-bióticos, restos químicos que já indicam vida. Ele ainda menciona o paradoxo oxigênio UV. Sem oxigênio, a radiação solar destruiria as moléculas. Com oxigênio, reações-chave seriam inibidas. Um beco sem saída para ele. Ok, esses 4 pontos já são bem fortes. Falta de aminoácidos, homocerealidade, tempo curto, falta da sopa. Tem mais? Tem mais 2 principais que ele aborda. O quinto é duvidar da viabilidade de vida muito diferente da nossa, baseada em silício, por exemplo. Tipo ficção científica? É. Ele argumenta contra, falando da baixa abundância de outros elementos, instabilidade química em água, toxicidade. Para ele, isso reforça que a vida como a nossa, carbono e água, talvez seja a única opção química viável, tornando a origem ainda mais específica e improvável por acaso. E o último ponto? O último é o que ele chama de dilema da mão de Deus nos experimentos. Ele cita químicos da área que admitem que, para simular a origem da vida em laboratório, os pesquisadores precisam intervir o tempo todo. Purificar substâncias, adicionar na ordem certa, mudar a temperatura e pH na hora exata. Ah, entendi. Ele diz que a própria tentativa de provar uma origem não guiada acaba precisando de um guia, o cientista. Exatamente. Para o Ross, isso é irônico. Isso gera a necessidade de uma inteligência por trás do processo real também. Ok, o caso do Ross está mortado. Agora, vamos focar totalmente na resposta do Pires. Como ele, com essa visão de bioinformática e pensamento crítico, aborda essa argumentação toda? Ele ataca os detalhes químicos ou vai na estrutura do argumento? Ele vai na estrutura, principalmente. A crítica do Pires é, como a gente já adiantou, epistemológica e metodológica. Ele não vai necessariamente dizer Ross está errado sobre a química X ou a geologia Y, embora possa questionar detalhes. O ponto central do Pires é como Ross usa essas dificuldades científicas. Que é o tal argumento das lacunas. Isso. Ele acusa Ross de pegar um não sabemos ainda da ciência e transformar num sabemos que não pode ser natural, logo é sobrenatural. Para Pires, isso é um erro lógico fundamental. Dificuldade atual não significa impossibilidade futura para a ciência. A história da ciência está cheia de exemplos disso. É confundir o limite do conhecimento atual com um limite absoluto da natureza. Exatamente. Pires diria que Ross mistura os limites metodológicos da ciência, o foco no natural, no testável, com limites ontológicos, ou seja, afirmações sobre o que existe ou não existe na realidade. É uma falácia de categoria. E qual a consequência disso para a proposta do Ross considerada científica? A consequência principal, segundo Pires, é que a proposta se torna infalsificável. Lembra do critério de Popper? Uma hipótese científica precisa poder ser testada e, em teoria, refutada. Deus interveio não é uma hipótese testável por experimento. Não tem como provar que não aconteceu. Entendi. Se não pode ser testada para provar que é falsa, não é ciência. Seria isso? Na visão do Pires e de muitos filósofos da ciência, sim. Coloca a proposta no campo da fé, da teologia, não da ciência empírica. Certo. E como essa crítica metodológica se aplica quando Ross descarta alternativas como a panspermia, tudo da mesma forma? Ross usa argumentos científicos para descartar a panspermia, problemas com a vida vinda de Marte, os perigos da viagem interestelar, etc. Pires provavelmente diria que, ok, esses são desafios científicos reais para a panspermia. Mas a questão é, ao descartar as alternativas naturais, a biogênese na Terra,
panspermia, Ross não está provando a alternativa sobrenatural dele. Ele está apenas limpando o terreno para as próprias conclusões teológicas. E sobre a panspermia dirigida, aquela ideia dos ETs, Ross refuta isso usando a própria astrofísica, dizendo que não houve tempo para ETs evoluírem então sendo. Como Pires veria isso? Eles veria isso como o exemplo da seletividade de Ross. Quando a astrofísica serve para argumentar a favor de um universo ajustado ou contra ETs, Ross a usa. Mas quando a biologia ou a química não oferecem a resposta que ele quer para a origem da vida, aí ele abandona o método científico e apela para o sobrenatural. É uma inconsistência metodológica na visão de Pires. Ele usa a ciência quando convém e a descarta quando não convém. É a acusação. Pires também apontaria a inconsistência no argumento da mão de Deus nos experimentos. Ross critica a inteligência do cientista como artificial, mas depois propõe uma inteligência divina literal agindo. É usar a mesma ideia com 2 pesos e 2 medidas. E aí entra aquela classificação do Lakatos que você mencionou antes. Exato. Pires, usando Imre Lakatos, classificaria o modelo de Ross como um programa de pesquisa degenerado. Por quê? Porque ele não faz previsões novas, testáveis, que possam ser confirmadas ou refutadas e assim fazer a ciência avançar. Ele só reinterpreta descobertas feitas por outros programas, cosmologia, biologia, para encaixar numa narrativa já pronta, a bíblica. Ele seria um programa parasitário que vive das descobertas dos outros sem gerar conhecimento novo? É uma forma dura de colocar, mas é a implicação da crítica de Pires. Programas científicos progressivos são os que arriscam previsões, que podem falhar e forçar o modelo a mudar ou ser abandonado. O de Ross, para Pires, não corre esse risco, ele se adapta a posteriori. Entendi a crítica metodológica forte. E tem um último ponto que Ross usa, que vem da própria biologia, o estruturalismo de processo. Como isso se encaixa? E como Pires o veria? O estruturalismo de processo é uma corrente minoritária na biologia que argumenta que só mutação e seleção natural não explicam tudo, especialmente padrões complexos e a rapidez de eventos como a explosão cambriana. Eles falam de princípios de auto-organização, leis de forma, quase como forças ocultas guiando a evolução. E o Ross pega carona nisso. Sim, ele pega essa ideia de forças ocultas ou mecanismos além do neodarwinismo e sugere, olha, talvez essas forças sejam as intervenções de Deus. Ele conecta isso com a interpretação dele dos dias da criação em Gênesis, onde Deus teria usado tanto processos naturais quanto intervenções diretas. Astuto. Usar uma crítica interna da ciência para abrir espaço para a teologia. E a visão do Pires sobre isso? Pires veria isso como mais um exemplo da mesma estratégia. Pegar uma área onde a ciência ainda debate e tem incertezas, os mecanismos exatos da macroevolução, e usar essa incerteza como brecha para inserir o sobrenatural. De novo, é o argumento da lacuna, só que aplicado à evolução, não só a origem da vida. Então, juntando tudo, qual é o veredito final do Pires sobre o trabalho do Ross? O que fica dessa análise crítica toda? O Pires conclui que o artigo do Ross é uma tentativa bem elaborada, bem informada até, de teologizar a ciência, de pegar dados científicos e reinterpretá-los sob uma ótica teológica pré-definida. Ele reconhece que o Ross aponta dificuldades científicas reais. Sim, ele não nega os problemas. Não nega os problemas, mas critica o salto de problema científico para a prova do sobrenatural. Resumindo a avaliação acadêmica do Pires sobre o trabalho de Ross, seria algo assim. Vamos lá. Primeiro, é teologicamente coerente, faz sentido dentro da visão criacionista progressiva específica do Ross. Segundo, é cientificamente infalsificável. A hipótese central da intervenção divina não pode ser testada ou refutada, então, para Pires, está fora da ciência. Ok. Terceiro, é epistemologicamente circular, parte da crença em Deus para encontrar evidências de Deus nas lacunas da ciência. E quarto, é metodologicamente inconsistente. Usa critérios científicos para avaliar o natural, mas aplica uma lógica diferente, fé, revelação,
para o sobrenatural, misturando os métodos. Então, a conclusão do Pires é que seria uma espécie de pseudociência teológica. Usa a linguagem da ciência, mas não o método. Exatamente. É essa a conclusão central da crítica dele, que o trabalho mimetiza a ciência na forma, mas não opera segundo seus princípios fundamentais de testabilidade e falsificabilidade, e por isso não contribuiria para o avanço do conhecimento científico. Uau! É uma análise bem demolidora do ponto de vista metodológico. Vimos o Ross construindo um caso desde a cosmologia até a biologia, propondo um modelo com intervenção divina. E vimos o Pires, com as ferramentas da filosofia da ciência, apontando o que ele considera falhas lógicas e metodológicas cruciais: o argumento das lacunas, a infalsificabilidade, a circularidade, a inconsistência. Fica claro que a atenção principal é sobre como lidar com o desconhecido, com os limites da ciência. Ross vê as lacunas como convites para olhar além do naturalismo. Pires defende a disciplina de se manter dentro dos limites metodológicos da ciência, mesmo que as respostas demorem. É um choque de visões sobre a própria natureza e o alcance do empreendimento científico. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Pensando nesse universo de coisas que a gente ainda não entende sobre nossas origens, qual postura é mais fértil? A insistência rigorosa no método naturalista, como defende Pires, mesmo diante de mistérios persistentes? Ou a abertura para considerar outras ordens de explicação, como Ross sugere, mesmo que isso signifique talvez borrar as fronteiras que definem o que é ciência hoje? Manter a porta metodológica fechada para o sobrenatural é uma proteção necessária para a ciência não se perder em especulação. Ou pode ser, em alguns casos, uma barreira autoimposta que impede de enxergar uma realidade mais ampla. Fica aí para a gente pensar.